sou a professora Meire, eu sou uma das professoras da Oficina de Fotografia das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Hoje é a nossa 21ª aula. Na aula passada, vocês viram a respeito da fotografia surrealista, mas a fotografia surrealista está dentro de outro movimento que é da fotografia moderna, que é o que a gente vai falar hoje. A fotografia moderna, ela é calcada no modernismo, né, que surge aí pós Primeira Guerra, né, e que expressa a insatisfação dos artistas com aquele momento que eles estão vivendo. E também expressa, né, essa insatisfação com a tradição. Então eles querem fazer uma arte que rompa, né, com tudo que estava vindo antes, né? Esse é um movimento muito amplo, né, da arte moderna. É um movimento que ele abarca diversas linguagens, a literatura, as artes plásticas, não somente a fotografia, né, e entre outros. E também a gente tem dentro da arte moderna os movimentos de vanguarda, né, que aí tem o surrealismo, que a gente falou na aula passada, e aí tem o expressionismo, o cubismo, o fauvismo, entre outros, né, que vocês vão poder ver um pouquinho no material de apoio, mas que também é legal se vocês puderem buscar outros materiais para vocês poderem se aprofundar ainda mais nesses outros movimentos, tá certo? E aí, quando a gente fala de fotografia moderna, a gente está falando de uma fotografia que vai romper, né, com o que vinha antes também, que era o pictorialismo, né? Então, a fotografia moderna e a arte moderna, de modo geral, queria romper também com o academicismo, né? Buscava o experimentalismo, buscava romper com essa tradição, né? E também buscava retratar nas suas imagens obras que não fossem da realidade naturalista, né? Ia para outro lugar, muitas vezes chegando no abstracionismo, né? Mas é claro que não só isso. E tinha uma produção bastante urbana também, né? Por conta do momento, né? Era um momento de industrialização, então também retratava isso, né? A fotografia moderna, ela vai dar ênfase, né, na relação do fotógrafo com a sua câmera, né? Nos recursos da sua câmera e do fotógrafo com o seu olhar sobre a realidade, né? Então, sobre a sua composição na fotografia. E aí a gente vai ter duas vertentes dentro da fotografia moderna, que a primeira é a fotografia direta, que aí o que era importante nessa fotografia era a relação do fotógrafo com o mundo, né? E não com o laboratório. E aí, dessa vertente, a gente vai ter um importante fotógrafo, que é o Cartier-Bresson, né? Dentre muitos outros, né? Mas que ele tinha a ideia do instante decisivo. Então, o importante era o momento de você captar a sua imagem, né? E não o pré, né? Não a manipulação pré-produção ou pós-produção, mas o momento do clique, né? Essa era a fotografia direta, né? Também valorizava bastante as formas, né? A geometria, a textura. Então, eles não queriam retratar também, como eu falei, a realidade como ela era, né? Então eles buscavam diversos ângulos, muitas vezes tidos como ângulos vertiginosos, né? O enquadramento também, né? Eles buscavam diferentes enquadramentos, muitas vezes mais fechados, mostrando detalhes, né? E aí a segunda vertente é uma vertente mais experimentalista, né? Bastante influenciada pelos movimentos aí de vanguarda, né, como o surrealismo, o cubismo, entre outros, né, e que aí eles já tinham esse trabalho bastante forte de manipulação no laboratório, né, como vocês viram um pouco do trabalho do Man Ray, né, entre outros trabalhos que a gente também vai ver no nosso material de apoio. E aí essa segunda vertente, ela não tem nenhum compromisso, né, com a realidade, e vai bastante para esse caminho do abstracionismo mesmo. Mas os temas, muitas vezes, tratados na fotografia moderna, são temas cotidianos, só que vistos muitas vezes por outros ângulos, né?
E os temas não são mais aqueles, né, da fotografia tradicional, que era aquela fotografia de natureza ou fotografia de retrato, né? Nesse momento eles estavam fotografando o subúrbio, né? E também bastante esse espaço da cidade e da industrialização, né? As fábricas e tudo que tivesse ligado a isso. A fotografia moderna ela vai chegar no Brasil também através dos fotoclubes, né? Especialmente através do Fotoclube Bandeirantes, que ele surge em 1939, né? Em São Paulo, mas ali os fotógrafos também já estão, né, se distanciando daquela fotografia academicista, pictorialista, né? Estão indo por esse caminho mais experimental também e experimentando desde a revelação, né, até o momento que eles vão clicar também, mas pensando bastante em relação à luz. Até o momento, o uso de contraluz era considerado um pecado, né, na fotografia. E é a partir desse momento que a gente começa a utilizá-lo, né? E na década de 50 ficou muito forte a fotografia jornalística, né? Ela começa a ser muito valorizada no Brasil, porque ela tem um cunho aí documental, né, do momento que a gente está vivendo no Brasil, que é a Era Vargas, né, que é um momento de um governo ditador, né? E aí tem essa fotografia de cunho muito político-social, né? E aí a gente vai conhecer alguns fotógrafos, né, da fotografia moderna brasileira no nosso material de apoio. Então, leiam, tem bastante coisa lá. Eu vou botar aqui algumas fotos deles, mas tem a história deles, né? E falando bastante a respeito do olhar desses fotógrafos. Então, leiam o material de apoio para complementar a nossa aula. Essa imagem que vocês estão vendo é do José e a lente. Essa outra imagem é do Thomas Farkas. Essa do Oiticica. Essa imagem do Gaspar. Essa daqui é do Germán Lorca. E essa imagem do Geraldo de Barros. Veja mais sobre eles no PDF.